Saudações, senhores alunos e senhoras alunas. Nesta videoaula de hoje, nós vamos estudar um dos teoremas mais importantes da geometria, Teorema de Tales. Espero que os senhores aprendam muito, que os senhores gostem. Senhores, dê um likezinho aí pra gente, para ajudar o canal. Também se inscreva no canal, com isso o canal cresce muito e a gente posta muita aula legal. E assim que os senhores se inscreverem, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificações de todas as aulas que nós postarmos aqui. Espero que gostem e tenham uma boa aula. Inicialmente, a gente vai definir o teorema de Tales, explicando a seguinte situação. Teorema de Tales, ele diz o seguinte: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, no caso nosso ali, vamos analisar linha por linha. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, o que é um feixe de reta paralela? Temos uma reta R, que está ali desenhada, uma reta S, uma T e uma reta U. Isso quer dizer o seguinte, está escrito de azul embaixo. R é paralelo a S, que é paralelo a T, que é paralelo a U. Então, retas paralelas. Se duas retas cortam essas coisas, igual tem uma reta rosa e uma reta verde. Então, tem duas retas cortando essas paralelas. Então, deu para vocês entenderem muito bem. Então, senhores, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes à outra. Se vocês não entenderam, eu vou explicar exatamente o que é agora. Olha lá. O que ele disse? Se y está para x, aí tem a primeira pergunta. Qual o segmento que corresponde a x na reta T? A reta T é a rosa, né? Depois, ele pergunta o seguinte: qual o segmento que corresponde a y na reta rosa? Então, ele fez duas perguntas. Qual o segmento que corresponde a x na reta T? Qual o segmento que corresponde a y na reta rosa? Eu vou responder para os senhores agora. Deu para pensar aí qual que é? Vai lá, senhores. Na reta, o que corresponde a x é o A. O que corresponde a y é o B. Então, se x está para y, A está para B. Da mesma coisa acontece no outro segmento. Se y está para z, quem corresponde a y? É o B. Quem corresponde a z? É o C. Então, B está para C. Então, essas razões são proporcionais, senhores. Isto que quer dizer o teorema de Tales. Repetindo, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas. Então, temos lá, feixe de reta paralela, é a reta R, S, T e U. Tem duas transversais, uma verde e uma rosa. Se duas retas são transversais num feixe de retas paralelas, então a razão entre os segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes à outra. Acredito que os senhores devem ter entendido. Então, tem algumas propriedades que a gente vai discutir, e depois de discutir essas propriedades, nós vamos fazer alguns exercícios, ok, senhores? Então, vejamos aqui. Olha lá que bacana, olha. Uma outra propriedade que ele quis dizer é o seguinte: se eu somar x com y e y com z, e fizer os mesmos proporcionais do outro lado, a razão continua. Olha lá, x mais y. Quem corresponde a x mais y? A mais b. Correto? E somar y mais z. Quem que corresponde a y mais z? É o b mais c. Também são proporcionais. E não precisa ser uma soma no todo, não. Olha lá, x mais y. Somando os dois de cima, estão para o de baixo, igual o correspondente do outro lado. Somando os dois de cima, está para o terceiro lá de baixo, que é o que corresponde a z. X mais y sobre z é igual a mais b sobre c.
Então, temos duas propriedades legais aí. Diante desse teorema, de toda essa situação, a gente está apto a resolver alguns exercícios. E eu vou explicar detalhado para os senhores e a gente vai entender muito bem que isso aí é muito fácil. É uma questão de ter atenção, ok? Vejamos um exercício. Determine o valor de x sendo R, S e T paralelas. Isso aí já mostrou que tem um feixe de retas paralelas. Como eu disse a vocês, eu pergunto, quem corresponde a x na outra reta transversal? É o 4. Quem corresponde a 6? É o 8. Então, eu posso dizer que x está para 6, assim como 4 está para 8. Como é uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, popularmente falando, podemos multiplicar cruzado. 8x é igual a 6 vezes 4, então 8x é igual a 24. O 8 está multiplicando, vamos dividir membro a membro por 8, vai ficar 8x dividido por 8 fica x, 24 dividido por 8, 3. X é igual a 3. Simples assim, aplicamos o teorema de Tales e achamos o valor de x num feixe de retas paralelas. Vejamos mais um. Vejamos agora um outro exercício, senhores. Determine o valor de x se R, S e T são retas paralelas. Olha, senhores, presta atenção no detalhe. O desenho que ele nos deu foi aquele ali. Agora, eu reconstruí o desenho e coloquei os três caboclos ali pensando para a gente, antes de resolver o exercício, a gente pensar sobre ele. Olha, nós temos uma reta ali. Quando você olha a reta, às vezes você confunde quem é quem e quem está onde. Aí, o que eu fiz? Para mim conseguir enxergar melhor e ver qual reta os valores pertencem, eu tracei uma reta paralela passando pelo centro e deu aí para mim identificar claramente que os elementos que pertencem à reta que tem o 3, 2 e y, tá aquela primeira reta ali, certo? Pertence a uma reta. E com a reta amarela, deu para perceber que 5x e 6 pertencem a outra reta. Então, dá para vocês enxergarem melhor. Então, o 3, o 2 e y pertencem a uma reta e o 5x e o 6 pertencem a outra. Eu consegui enxergar isso melhor quando eu tracei uma reta. Se aparecer um exercício semelhante, os senhores já imaginam isso? Porque numa prova, numa coisa aí, os senhores vão ficar mais fácil para resolver exercício. Aí depois, os senhores pegam o padrão do teorema de Tales e preenchem igual eu coloquei ali, ó, numa reta verde, 3, 2y, na outra reta, 5x e 6. Foi o que nós descobrimos aqui na reta, no slide anterior. Olha lá, nós colocamos passamos uma reta paralela também a RST e deu para perceber que 3, 2 e Y é de uma reta e 5x e 6 é de outra. Aí eu coloquei organizadinho aqui, que aí a gente fica fácil. Aí acabou o problema, é só aplicar Tales, né, senhor? Olha lá, 3 está para 2. Quem corresponde a 3? É o 5. Quem corresponde a 2 é o x. Então, 5 está para x. 3 vezes x é igual a 10. Multiplicando cruzado produto dos extremos pelo produto dos meios. X é 10 sobre 3. Se nós sabemos que x é 10 sobre 3, nós temos a outra razão. 2 está para y. Quem corresponde a 2 é o x. Quem corresponde ao y, 6. Então, x está para 6. 12, que é 6 vezes 2, é igual a x vezes y. No lugar de x, eu vou colocar o 10 terços que eu achei lá. O 10 terços o 3 está multiplicando, vai para lá 36. 12 vezes 3, 36 é igual a 10y. O 10 está multiplicando o y, vai para o outro lado dividindo. Y é igual a 36 sobre 10. Simplificando essa fração, todos os dois dá para ser dividido por 2, y é igual a 18 quintos. Então, temos o valor de x,
10 terços, o valor de y, 18 quintos. Então, senhores, tenham muito cuidado quando aparecer o exercício dessa forma aqui. Se o senhor tiver dúvida de enxergar aqui numa reta é 3, 2y, aqui na outra é 5, x e 6, basta os senhores passar uma reta, ela vai ajudá-los a identificar, os senhores colocam aí, os senhores vão saber identificar melhor a razão e a proporção de ambos, ok, senhores? Vejamos mais um exercício legal. Olha aqui, na figura, essa figura que está à direita ali, logo depois do enunciado, menor, depois eu aumentei ela. Na figura MN é paralela a BC. Calcule o valor de AB. Senhores, aqui eu tenho um triângulo com uma reta paralela. Mas o teorema de Pitágoras, eu amo tanto Pitágoras que eu já estou misturando Tales com Pitágoras. O teorema de Tales fala que a gente só pode aplicar num feixe de retas paralelas. Então eu construí ali de verde uma paralela a MN, coloquei ali no topo de A, no vértice A, e a reta T, também paralela, já sobrepondo B e C. Ok? Aí, senhores, o que acontece? Aí deu para ver, agora ali eu posso aplicar Tales ali. Eu tenho as duas retas do triângulo, né, a B e a C, elas estão num feixe, são duas transversais num feixe de retas paralelas, está bem identificado quem é quem ali. Então eu posso dizer que x está para x mais 6, quem corresponde a x é o 3, assim como 3 está para 6, que é o que corresponde a x mais 6. Agora é só fazer o produto dos extremos, igual ao produto dos meios. X vezes 6 dá 6x, 3 vezes x mais 6 é 3 que multiplica x mais 6. 6x é igual a 3 vezes x, 3x, 6 vezes 3, 18. Então, 6x, o 3 está somando, o 18 vai para o outro lado subtraindo. 6x menos 3x igual a 18, 6x menos 3x dá 3x, que é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. Dividir membro a membro por 3. Como passei o 3 para o outro lado dividindo, x é igual a 6. Então, o segmento AB é quanto, senhores? Não é x? Mais. Quanto que é x mais 6, que é a outra parte do segmento? Não é mais 12? Que 6 mais 6 não é 12? 6 mais 12, o segmento AB vale 18. A partir do momento que eu achei x igual a 6, no primeira partezinha, 6. A segunda dá 6 mais 6, que é 12. E 6 com 12, que é o x mais 6, dá 18. E o nosso problema foi resolvido usando a reta de feixe paralela, o feixe de retas paralelas e aplicando o teorema de Tales, as proporções. É fácil, é simples, sim. Vamos ver um problema onde não tem desenho, só tem enunciado, e a gente vai aprender a construir isso. Um feixe de retas paralelas determina sobre ela uma transversal de 3 segmentos. Então, tem um feixe de retas paralelas. 4 retas, hein? Ele não falou 2 retas em 3, não. Falou um feixe de 4 retas. Importante essa informação. Sobre uma transversal com 3 segmentos. Uma das 3 transversal, nessa reta paralela, dá 3 transversal. Tem 3 segmentos que correspondem à transversal. Um tem 5 centímetros, o outro tem 6 e o outro tem 9, respectivamente, né? Determina os comprimentos que, nesse momento, o feixe determina sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60 centímetros. A primeira coisa a se fazer, botei um cara pensar ali para mostrar para os senhores que nós temos que raciocinar. O primeiro passo é desenhar as 4 retas paralelas. Depois, a gente lê o enunciado, identificar os valores e colocar nos seus respectivos lugares. Ok, senhor? Tudo que ele falou ali, a gente vai desenhar e colocar
e vai estar feito aqui agora. Olha que mágica, legal? Então vamos lá. Um feixe de 4 retas. Desenhei. Reta R, S, T e U. Tem uma transversal com 3 segmentos. Um mede 5, um mede 6, outro mede 9. A reta verde ali está correspondendo nesse enunciado. 5, 6 e 9. 3 segmentos de reta. Aí ele fala que tem uma outra reta, certo? Que tem 3 segmentos também, e que a soma desses 3 segmentos, que está entre R e U, né, entre a primeira e a quarta reta, como ele disse, vale 60. Então, ele acabou de nos contar que x mais y mais z vale 60. Senhores, agora acabou. Nós identificamos o enunciado, construímos o feixe de retas paralelas, sabemos que um vale 5, o outro segmento 6, 9, x, y, z não sei, mas sabemos que a soma deles vale 60. Uma coisa interessante, né, senhores? Vejamos aqui o que a gente pode fazer com isso. Olha só, aplicando o teorema de Tales, como é que isso aí ficou fácil de resolver? Pela a proporção, o teorema de Tales, eu posso falar que a soma dos 3, relacionada aos correspondentes a ele, então está lá 5 mais 6 mais 9, relacionado a x mais y mais z, é igual ao primeiro estando para o correspondente a ele, o segundo estando para o correspondente a ele, e o terceiro estando correspondente para ele. Então, deu para entender muito bem, os senhores, essa propriedade. A soma de todos os elementos, dividir pela soma de todos os elementos da outra reta, é proporcional a cada um relacionado a eles. 5 mais 6 mais 9 sobre x mais y mais z é igual a 5 sobre y, é igual a 6 sobre x, é igual a 9 sobre z. Aí acabou. A soma dos 3, 5 mais 6 mais 9, 5, 6, 11, com 9, 20. Está para 60, que ele nos informou que x mais y mais z vale 60, é igual a 5 sobre y, é igual a 6 sobre x, que é igual a 9 sobre z. O zero do 20 eu posso cortar, fica 2 sextos, é igual a 5 sobre y. 2y, que é 2 vezes y, cortando o zero ficou 2, né? É igual a 6 vezes 5, é 30. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo, y igual a 15. Temos também 2 sextos igual a 6 sobre x. 2 vezes x, 2x. 6 vezes 6, 36. 2x é igual a 36 sobre 2. X é igual a 18. 2 sobre sexto é igual a 9 sobre z. Aplicamos tudo ali, multiplicando 2z é 54, z 54 sobre 2, z é 27. Um segmento vale 15, o outro 18 e o outro 27. E agora vamos ver mais um exercício aplicando triângulo retângulo, porque isso cai demais em prova de concurso, cai em vestibular, cai na prova do Enem e geralmente costuma cair Tales usando triângulo dessa forma que eu vou mostrar para os senhores. Olha aqui, no triângulo, se o senhor traçar 3 retas paralelas, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Está ali o triângulo, se eu coloquei, não tinha reta, está ali o triângulo ABC. Eu coloco 3 retas, uma no vértice A, outra numa outra transversal e a outra em B e C. Isso sempre paralelo, reta paralela a S, paralela a T. A gente aplica um teorema de Tales, se 2 retas são transversais em um feixe de retas paralelas, então a razão entre os segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes à outra. Então, senhores, está muito bem claro. O teorema de Pitágoras nos ajuda muito a resolver problemas de triângulo. Vejamos um exemplo. Olha lá. Calcule o valor de x no triângulo abaixo, sabendo que a reta R é paralela a BC. A reta R é aquela que está com o ponto MN e os dados estão ali. Um segmento vale 2, o outro 8, 3,5, outro N. Os senhores já viram aí o que a gente pode fazer? Nós podemos dizer, sem precisava nem desenhar a reta, porque nós já fizemos ela aqui.
no slide anterior, certo? Um lado é proporcional ao outro e assim sucessivamente. Então, AM está para MB, assim como AM está para MC. AM é 2, NB é 3,5, é igual a 8 sobre X. O 2, que corresponde a ele, é o 8. E o 3,5, que corresponde a ele, é o X. Ok, senhores? Resolvendo, 2 sobre 3,5 é igual a 8 sobre x. 2x é igual a 3,5 vezes 8. 2x é igual a 28. X é igual a 28 sobre 2. X é igual a 14. Ok, senhores? Muito simples. Parecia um triângulo. Você traça a reta e pode aplicar a proporcionalidade do 8 está para 2, corresponde a ele. 3,5 para ele. E poderia ser assim, 2 por 3,5, certo? É o que está ali, assim como o 8 está para o correspondente a ele, que é o x, né? Ok, senhores? Então vejamos agora um exercício semelhante a esse aí. Ó. É a proporcionalidade, né? Olha lá, quem corresponde, teorema, calcular isso aí, achar o valor de x, aplicando o teorema. E aí eu pergunto, quem corresponde ao 3? É o x. Quem corresponde ao 12? É o 16. Então, 3 está para 12, assim como o x está para 16. 12x é igual a 3 vezes 16. 12x é igual a 48, x é 48 sobre 12, x é igual a 4, a solução está aí. O mesmo acontece no da direita. 9 está para x, assim como 18 está para 24. A setinha está nos mostrando. Quem corresponde ao 9? É o 18. Quem corresponde ao x? É o 24. 18x é igual a 9 vezes 24. 18x é igual a 16. 216. X é 216 dividido por 18. X é igual a 12. E assim, senhores, terminamos essa videoaula. Espero que os senhores gostem e que sejam muito felizes. Tenham uma boa sorte.